vá para a direita e depois de 100 metros. Uma curva acentuada. Já se passaram 1461 dias desde que Putin lançou sua operação militar especial de 3 dias. São 4 anos, para ser exato, e o império dele agora está queimando de dentro para fora. Os militares russos já se gabaram de domínio total, mas hoje assistem impotentes enquanto drones ucranianos percorrem mais de 1000 milhas dentro do território deles, destruindo as linhas vitais de petróleo e produtos químicos mais críticas do Kremlin com total impunidade. Há uma famosa citação da Segunda Guerra Mundial que sempre retorna. Os russos entraram nesta guerra sob a ilusão um tanto infantil de que iriam bombardear todo mundo e ninguém iria bombardeá-los. Agora, toda noite, a Ucrânia prova que as defesas aéreas russas praticamente não existem. Drones estão destruindo tudo o que Putin valoriza. E as consequências econômicas? Bem, vamos falar sobre isso em um instante. Porque Putin agora está punindo o próprio povo para tentar sair da crise que ele mesmo criou. Primeiro, deixa eu te mostrar o que aconteceu só ontem à noite, porque foi devastador. A Ucrânia atingiu a estação de bombeamento de petróleo Kalinkno, no Tartaristão. Essa era uma das instalações mais importantes que Putin possuía. Essa era a estação que alimenta os oleodutos que fornecem petróleo para a Hungria e a Eslováquia, 2 dos únicos países europeus que ainda compram e pagam pelo petróleo russo. Putin precisa muito do dinheiro deles, mas agora não consegue entregar o petróleo. Veja como a estação de bombeamento ficou 18 horas após o ataque. 18 horas e ainda está queimando. Acho que vai demorar um pouco mais para se recuperar desse ataque. Dá uma olhada. E aqui está o que piora a situação. A instalação está localizada a aproximadamente 1.100 quilômetros, ou cerca de 700 milhas, da fronteira com a Ucrânia. Isso significa que os drones ucranianos percorreram toda essa distância sem serem interceptados. As defesas aéreas russas não tiveram resposta. Uma das últimas fontes de moeda estrangeira da Rússia agora está em chamas. Mas esse nem foi o ataque mais distante da noite passada. Outro drone ucraniano percorreu cerca de 1.600 quilômetros, ou aproximadamente 1000 milhas, para atingir o maior produtor de metanol da Rússia, na região de Gubka, Perm. Esse foi um ataque estratégico contra os militares russos. O metanol é um precursor químico fundamental, usado na produção de explosivos e munições. Essa fábrica alimentava a máquina de guerra da Rússia, e a Rússia simplesmente não conseguiu protegê-la, mesmo a 1000 milhas dentro do seu próprio território. É exatamente por isso que os propagandistas russos estão agora publicamente perdendo a cabeça. Eles estão questionando Putin. Estão perguntando: onde estão as defesas aéreas russas? Onde está a força aérea russa? Por que ninguém está parando a Ucrânia? Só escuta. É isso que me deixou furioso nos feriados de Ano Novo. Nossas unidades cercadas em Kupiansk foram alvo da aviação ucraniana, entre outras ações. Onde estão as nossas valentes forças aeroespaciais? Qual o nome dele? Alguém se chama Fighter Bomber? Like a songbird. Um galinho desses, bem apropriado. Ele participava de um concurso de árvore de Natal e Ano Novo. E naquela época, deixe-me enfatizar novamente, a aviação ucraniana estava bombardeando, entre outras coisas, nossos destacamentos e unidades cercados localizados em Kupiansk. 4 anos se passaram e eles seguem sem resposta. Aliás, falando em 4 anos, vamos viajar pelo túnel do tempo. Porque as previsões que os apoiadores russos faziam em fevereiro de 2022 envelheceram mal. Confira os dados nesta imagem. 23 de fevereiro de 2022, Putin anunciou sua operação militar especial às 5 da manhã, horário de Moscou, em 24 de fevereiro. Isso foi por volta das 20 horas do dia 23 de fevereiro aqui no Texas. Bem, isso é o que os comentaristas russos estavam dizendo apenas algumas horas após o anúncio de Putin. Eu nem sei o que dizer para você. Parece que todo o exército ucraniano simplesmente se desintegrou imediatamente ao entrar em contato. Pelo que estou vendo, a Ucrânia não tem mais força aérea, defesa aérea ou frota. Tenho certeza de que vocês estão rindo, mas vamos dar um pouco de contexto.
Hoje, 1461 dias depois, a Marinha Russa agora está se escondendo de um país que não tem uma frota naval. A Força Aérea Russa está perdendo jatos para um país que não tem defesas aéreas. E o exército russo já sofreu 1.200.000 baixas lutando contra um país que não tem soldados. O que os russos diziam não era só errado, era risível. Na verdade, só nesta semana, um canal russo no Telegram confirmou que a Rússia perdeu mais um caça-bombardeiro Su-34 para as defesas aéreas ucranianas. E antes que alguém diga que isso é apenas propaganda pró-Ucrânia, esse canal no Telegram, Fighter Bomber, é um canal pró-Rússia, baseado em Moscou, com contatos diretos com a Força Aérea Russa. Isso vem de dentro do Kremlin. Então, para todos que acreditam que a Ucrânia não tem defesas aéreas, me respondam uma coisa: a Rússia ainda tem algum caça sobrando? Agora, vamos mudar o foco para os russos comuns. Como eles estão reagindo depois de 4 anos? Vamos conferir com Steve Rosenberg, da BBC, que está baseado em Moscou. Dê uma olhada nesta reportagem. À primeira vista, a cidade de Gilyak parece saída de um conto de fadas, mas isso não dura muito. Sinais de guerra estão por toda parte. From recruitment ads até barracas de fast food exibindo os símbolos V e Z, marcas da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Pegue uma panqueca, diz o letreiro, e depois o mundo inteiro. Nossas vitórias... Nossos rapazes vão vencer, diz Leonid, sem dúvida. Mas Leonid está preso. E para a Rússia também, as coisas não saíram como planejado. Olhando para baixo, alguns dos soldados locais que foram mortos na Ucrânia. A Rússia não divulga números de baixas da sua guerra. Só de conversar com as pessoas aqui, você já percebe a dimensão das perdas no campo de batalha. O marido da minha amiga morreu lá. Irina me conta que o marido da amiga dela foi morto lutando na Ucrânia, assim como o filho e o neto do primo dela. Ela não critica a guerra, mas fica confusa com ela. Mas a Grande Guerra Patriótica... Na Segunda Guerra Mundial, sabíamos pelo que estávamos lutando. Irina diz que não tem certeza pelo que estamos lutando agora. A Ucrânia está a centenas de quilômetros de distância, mas a guerra parece mais próxima. Existem abrigos em caso de ataques de drones, monumentos à decisão do Kremlin de lançar uma invasão em grande escala à Ucrânia. E nesta padaria local, eles estão sentindo a declínio econômico após 4 anos de guerra. Os custos aumentaram, assim como os preços. Pequenos negócios foram afetados por impostos mais altos. Vamos fechar o restaurante. Imagine se tivermos que fechar, diz a proprietária Anastasia. Nossa padaria e o restaurante em frente. Tentamos deixar nossa cidade bonita. Mas se fecharmos, o que vai restar? Só uma mancha cinza e escura. Mancha escura. Pequenos negócios estão sofrendo, a economia está desmoronando e as pessoas estão passando dificuldades. A razão vai além das sanções. É algo que Putin está fazendo de propósito e isso está esmagando justamente as pessoas que ele afirma estar protegendo. Explico por que pequenos negócios na Rússia estão colapsando. Não é só a economia, é o próprio Putin. Veja, o governo russo sempre dependeu muito das receitas do petróleo. Eles taxam as empresas petrolíferas em tudo o que passar de $15 por barril. Os primeiros $15 vão para a manutenção dos equipamentos, dos campos e das operações. Tudo o que passar disso deve ser dividido com o governo. Quando o petróleo estava sendo vendido, digamos, a $100 o barril no início da invasão, a Rússia estava ganhando muito dinheiro. Eles estavam realmente lucrando com a invasão. Mas agora, os preços do petróleo caíram para $40 a $50 o barril. E além disso, a Rússia precisa oferecer descontos só para conseguir que algum país compre o petróleo sancionado. Isso mostra que a matemática não fecha para Putin. Se você está vendendo petróleo a $40 o barril e os primeiros $15 vão para as operações, a Rússia só pode taxar $25. Mesmo com uma taxação de 50%, isso está longe de ser suficiente para financiar a invasão dele. Então, Putin encontrou uma nova fonte de receita. E quem está pagando por isso são os russos comuns. Putin agora está esmagando pequenos negócios com impostos altíssimos para financiar a invasão dele.
De acordo com o próprio governo dele, os aumentos de impostos que Putin implementou vão forçar cerca de 300 mil pequenos negócios a fecharem as portas. Isso significa cafés, padarias e pequenas empresas. Todas elas vão fechar as portas em breve, assim como aquelas que vimos naquela entrevista. Mas não se preocupe, se você trabalha em um desses negócios, Putin tem uma solução para todo mundo, para todos que estão prestes a perder o emprego. E é uma ironia sombria. Em São Petersburgo, agora prometem 10 milhões de rublos aos soldados contratados pelo primeiro ano de serviço no exército russo. Na verdade, 5 milhões desse valor vem só no primeiro mês. Parte do seu bônus de assinatura, sabe? Só para colocar isso em perspectiva, o salário médio na cidade é de cerca de 1 milhão de rublos por ano. Você pode ganhar 10 vezes seu salário anual apenas por se alistar na guerra. Analisando o quadro geral, quanto mais Putin destrói a economia, mais soldados ele consegue para financiar sua guerra. Ou melhor, financiar sua bucha de canhão. Esse é o tipo de programa de recrutamento que Putin não achou que criaria, mas, por sua própria incompetência, acabou criando.